vamos falar sobre alimentação saudável, que é essencial para o equilíbrio do organismo e qualidade de vida. A pirâmide alimentar é um instrumento sob a forma gráfica de orientação nutricional utilizado por profissionais que tem como objetivo orientar as pessoas para uma alimentação saudável. É um guia alimentar simples que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável acima de 2 anos de idade. A pirâmide alimentar separa os alimentos em energéticos, reguladores e construtores. O que são alimentos energéticos? São alimentos que têm a função de fornecer energia e calor para o corpo. Por exemplo, funcionam como um combustível para o organismo, assim como a gasolina para o carro. Os alimentos construtores são alimentos que têm a função de ajudar na formação e crescimento desde o nascimento até a fase adulta e na construção e reconstrução de tecidos, como pele, cabelos, unhas. Alimentos reguladores são alimentos que possuem componentes essenciais para ajudar no bom funcionamento do organismo. Funcionam como uma engrenagem de um motor. A pirâmide é dividida em 4 níveis, contendo 8 grupos de alimentos e o número de porções recomendadas diariamente. Os alimentos que devem ser consumidos numa quantidade maior estão na base da pirâmide e os que devem ser consumidos numa quantidade menor estão no topo da pirâmide. Para sabermos o número correto de porções a ser ingerida, é necessário que seja planejado um programa alimentar por uma nutricionista, pois varia conforme sexo, o peso, a altura, a idade e a atividade física. Porém, em média, a maioria das pessoas necessita de pelo menos um número mínimo de porções diárias dentro dos grupos. Então, nós vamos fazer agora uma explicação da pirâmide. O grupo 1 seria o grupo dos cereais, pães, massas, tubérculos e raízes. São alimentos energéticos, ricos em carboidratos e destacando-se os integrais, que são os pães, biscoitos, farinhas integrais, aveia e cereal matinal. Por estarem na base da pirâmide, eles devem ser consumidos em maior quantidade. O consumo recomendado é de 5 a 9 porções por dia. O grupo 2 são as frutas. São alimentos reguladores, ricos em vitaminas, fibras, trazem diversos benefícios para a saúde. Algumas como poder antioxidante, como por exemplo a laranja, a acerola, que são ricas em vitamina C, destacando-se também as frutas regionais, como caju, goiaba, graviola e os sucos de frutas. O consumo recomendado são de 3 a 5 porções por dia. O grupo 3 são as hortaliças. As hortaliças são alimentos reguladores, ricos em sais minerais, ferro, fibras e vitaminas. Destacam-se as folhas verdes escuras, que possuem clorofila, que é um elemento que oxigena e limpa o sangue, e os legumes amarelo, alaranjados como a cenoura e a abóbora, e os vermelhos como a beterraba, que ajudam a tonificar a pele, e também a abobrinha, a berinjela, brócolis e couve-flor. O consumo recomendado é de 4 a 5 porções por dia. O grupo 4 são as carnes e ovos. São alimentos construtores, ricos em proteínas, também o frango sem pele, o salmão, a sardinha e os peixes regionais, cortes mais magros. Aumentam e auxiliam a estrutura óssea, a formação de tecidos de cérebro, músculo e diversos órgãos, cicatrização de eventuais ferimentos. Consumo recomendado, 1 a 2 porções por dia. O grupo 5 são as leguminosas e as oleaginosas. São alimentos construtores. São os feijões, lentilha, grão de bico e a soja. E as oleaginosas, como por exemplo castanha do Brasil e castanha de caju. O consumo recomendado é de 1 porção por dia. O grupo 6
são os leites e os produtos lácteos, como iogurte, coalhadas, queijos, são alimentos construtores. São ricos em proteínas, vitamina B12, cálcio e minerais. Ajudam a manter a integridade dos ossos e o consumo recomendado são de 3 porções por dia. O grupo 7 são os óleos e as gorduras, ficam no topo da pirâmide. Concentram mais energia que os carboidratos e proteínas. O consumo em excesso pode ser armazenado na forma de tecido adiposo, causando obesidade. Por isso que seu consumo deve ser moderado. São os óleos, manteigas, margarinas, creme de leite. O consumo recomendado é de 1 a 2 porções por dia. E o grupo 8, açúcares e doces, são também alimentos energéticos e, assim como os óleos e gorduras, concentram mais energia e o seu consumo deve ser moderado. São os doces, bolos, chocolates, açúcar e mel. O consumo recomendado é de 1 a 2 porções por dia. Eu vou dar um exemplo de uma alimentação que pode ser seguida utilizando os grupos que estão na pirâmide. Por exemplo, num café da manhã, pode ser consumido um pão integral, uma ou 2 fatias de pão integral, um copo de leite, que pode ser com café, ou então um copo de iogurte, uma fruta ou um copo de suco, poderia ser uma mamão ou um suco de laranja. E o pão pode ser consumido junto com um pedaço de queijo ou um pouco de margarina. No almoço, poderia ser ingerido um arroz integral ou não, uma leguminosa que seria o feijão, um frango sem pele, um frango grelhado, uma salada de agrião com tomate e uma cenoura cozida, e de sobremesa uma fruta, um pedaço de melancia, uma uva. Seria um exemplo, com cozidos, a salada sempre temperada com um pouco de azeite e a comida feita com um pouco de óleo. Num lanche da tarde, poderia tomar um copo de iogurte com os biscoitos integrais e à noite, no jantar, novamente arroz, uma salada que poderia ser uma salada de alface com beterraba, uma abobrinha refogada. Não precisa necessariamente comer a leguminosa, poderia ser um peixe grelhado e de sobremesa uma fruta, uma maçã, uma uva, deixando os doces para os finais de semana ou numa ocasião, numa festa, num evento, sempre com moderação. Assim como uma bebida alcoólica, se for a pessoa quiser tomar, sempre tomar com moderação e mais assim esporadicamente. Esse seria o exemplo. E para finalizar, vamos dar algumas recomendações de uma alimentação equilibrada. Escolha sempre uma alimentação variada com todos os grupos da pirâmide, coma de 3 em 3 horas, dê preferência a alimentos em sua forma natural e as preparações assadas, cozidas e grelhadas, evitando frituras. Evite porções muito grandes, comendo menos. Pelo menos 50% dos grãos e carboidratos devem ser integrais. Consuma alimentos com baixo teor de gordura, dando preferência a gorduras insaturadas, óleo vegetal e margarinas, leite desnatado e carne magra. Diminua o sal, o açúcar e sempre quando for ingerir alimentos industrializados, observar se eles têm excesso de sódio. Beber bastante água, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e fazer atividade física pelo menos uns 30 minutos diariamente ou 3 vezes por semana, um pouco mais, uns 40 minutos, 1 hora.